A paz do Senhor Jesus Cristo. Bem-vindo ao canal do YouTube Meu Mestre em Teologia, com o pastor Alcemar Almeida. E por esses dias nós estamos falando sobre apologética. Apologética é uma matéria, que ela faz parte da faculdade de teologia. Você, quando for fazer faculdade de teologia, você vai encontrar essa matéria chamada apologética, tá? E eu já disse no vídeo anterior que a apologética, existem 4 tipos: apologética moral, apologética pressuposicionalista, apologética clássica, e hoje eu vou falar com você sobre a apologética evidencialista, ok? Que ela se baseia em evidências históricas, científicas e arqueológicas para sustentar a nossa fé em Deus. Então, a nossa fé em Deus não é algo vindo da nossa cabeça, não é algo superficial, não é algo que não consegue provar, não é algo que não tem evidência. Não, essa matéria, ela se preocupa com isso, em pesquisar e mostrar as evidências, tá? É uma abordagem teológica que defende a fé cristã e defende justamente pelas evidências históricas, pelas evidências científicas, arqueológicas e documentais. Ela mostra que a fé cristã, ela é racional e pode ser sustentada com provas verificáveis, especialmente centradas na ressurreição de Jesus Cristo como fato histórico central. No livro de Atos, capítulo 1, versículo 3, diz assim: a estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, parecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. A nossa fé em Cristo não é cega, não. Ela está ancorada em fatos que podem ser examinados. Quero te pedir para você se inscrever em nosso canal, ok? Estamos chegando aí a quase 1000 inscritos. Quando atingimos 1000 inscritos, o YouTube fortalece o canal e entrega para mais pessoas. Nos ajude se inscrevendo. Se você já é inscrito, não precisa mexer, porque a inscrição é uma vez só, ok? Curta, comenta, compartilha. E temos aí também, olha aí em cima o nosso e-mail, tá? O nosso e-mail é a chave para você que quer se tornar um colaborador do canal, desse trabalho missionário, ok? Deus tocou no coração, o Espírito Santo falou, você obedece o que o Senhor falou, ok? Faça como Deus falou, que você vai ficar feliz e vai estar contribuindo para a obra do Senhor. Então tá aí em cima, olha só, nosso e-mail, meumestreemteologia@gmail.com, essa é a nossa chave, ok? Você vai encontrar lá o meu nome completo também. Que Deus nos abençoe. Eu quero dizer para você hoje a diferença entre a apologética clássica e a apologética evidencialista, tá? A apologética clássica usa um método de argumentos lógicos e filosóficos. Já a apologética evidencialista, ela trabalha com provas históricas, com provas científicas e provas documentais. E qual é o ponto de partida da apologética clássica? É a razão geral do ser. Já a evidencialista é a evidência direta, especialmente a ressurreição de Cristo. Qual é o enfoque da apologética clássica? É a cosmologia, a moralidade e a lógica. E qual da evidencialista? É a arqueologia, são os manuscritos antigos e os testemunhos históricos, ok? Então você vê que a matéria apologética, ela é muito rica e ela fortalece a nossa fé em Deus. Quais são as principais evidências utilizadas pela apologética evidencialista? A principal é a ressurreição de Jesus Cristo. É a maior prova do cristianismo. Esse ponto, ela encontra resistência
em qualquer outra religião que não seja a cristã, que não seja a evangélica. Encontra resistência. Muitas discussões tentando desvirtuar o que a Bíblia relata, a verdade da Bíblia Sagrada. Em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 17, vai dizer assim: e se Cristo não ressuscitou, é vã nossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Então, a nossa base bíblica é a ressurreição de Cristo. Porque a ressurreição de Cristo, ela vai contextualizar toda a Bíblia, todo o plano de salvação e vai mostrar a vitória sobre a morte. Temos evidências que sustentam a ressurreição? Sim. O túmulo vazio. Está lá até hoje o túmulo vazio. Está relatado em Lucas capítulo 24, versículo de 1 a 3. Tem mais alguma outra evidência? Tem. Os múltiplos testemunhos oculares. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 3 e 8. Vai dizer, muitos testemunhos, pessoas que viram e confirmaram. Qual outra evidência? A transformação dos discípulos. Eram medrosos e passaram a ser mártires. Então os discípulos, eles permaneciam ali, firmes na fé. E a outra evidência é a explosão da igreja primitiva em Jerusalém, onde Jesus foi crucificado. Ali, meu amado, é o que nós temos de igreja até hoje. Até hoje a igreja não morreu, é a mesma igreja. Então, nenhuma explicação alternativa é mais plausível do que isso. Outro ponto que a apologética evidencialista trabalha é a confiabilidade dos manuscritos bíblicos. Existem mais de 5.800 gregos e no Novo Testamento, e mais de 24.000 manuscritos no total. Em 2 Pedro, versículo 1,16, diz assim: porque não nos fizemos saber a virtude e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. A Bíblia não é um mito, ela tem respaldo histórico e documental confiável. Olha, eu vou te mencionar agora 10 evidências arqueológicas e históricas que confirmam a Bíblia Sagrada. Primeiro, o cilindro de Ciro, tá? Confirma o decreto do rei Ciro, permitindo o retorno dos judeus do exílio babilônico. Você vai ver isso relatado no livro de Esdras, Esdras capítulo 1, versículos de 1 a 3. O outro achado arqueológico é a pedra moabita, que é a estela de mesa. Ela foi descoberta em 1868 na Jordânia. Confirma o relato de 2 Reis sobre a rebelião de Mesa, rei de Moabe, contra Israel. Contém o nome de Omri, rei de Israel, exatamente como registrado na Bíblia. Terceira evidência arqueológica, a inscrição de Tel Dan. É uma descoberta no norte de Israel. Ela contém a expressão Casa de Davi, sendo a primeira evidência arqueológica fora da Bíblia do rei Davi como figura histórica. Ela confirma a existência da dinastia davídica. É 2 Samuel 7,16. Quarta evidência, o túnel de Ezequias. É um túnel construído em Jerusalém pelo rei Ezequias para proteger o suprimento de água durante o cerco assírio. Está registrado em 2 Crônicas, capítulo 32, versículo 30. O túnel, ele existe até hoje e é visitado por arqueólogos e turistas, confirmando por inscrição encontrada no local, uma inscrição de Siloé. Quinta evidência, Palácio de Nabucodonosor e os Jardins da Babilônia. Com escavações em Babilônia, revelaram o Palácio do Rei e estruturas que confirmam o contexto de Daniel. Daniel capítulo 4
ele fala de Nabucodonosor e seu orgulho, e a arqueologia revela os seus feitos e a grandiosidade. Sexto ponto, a inscrição de Pôncio Pilatos, lá em Cesareia Marítima. A descoberta em 1961. Contém o nome de Pôncio Pilatos, governador romano da Judéia, mencionado nos evangelhos durante o julgamento de Jesus, Mateus capítulo 27. É uma prova histórica da existência de Pilatos como figura real. Sétimo ponto, ossuário de Caifás. É uma urna funerária com o nome José, filho de Caifás. É o mesmo sumo sacerdote que participou do julgamento de Jesus, relatado em João capítulo 18, versículo 13 a 14. Confirma por arqueólogos em Jerusalém. Está confirmado. Os arqueólogos encontraram isso. Oitavo ponto, manuscritos do Mar Morto. Foi uma descoberta entre 1947 e 1956 em Qumran. Contém parte de quase todos os livros do Antigo Testamento. Comprovam a fidelidade da transmissão dos textos bíblicos por mais de 2000 anos. Em especial destaque para o livro de Isaías, copiado quase idêntico ao texto atual. Nono, mural de Senaqueribe, em Nínive. É um grande relevo encontrado no palácio do rei assírio, do rei Senaqueribe. Confirma a campanha militar contra Judá e o cerco a Laques, conforme 2 Reis, capítulo 18, versículo 13 a 14. Então o relato bíblico diz que Jerusalém foi poupada e o mural confirma que Senaqueribe não tomou Jerusalém. A 10ª evidência, ruínas de Jericó. São escavações, tá? As escavações revelaram que as muralhas realmente caíram para fora da cidade, como em Josué capítulo 6. As evidências indicam que a destruição foi repentina por volta de 1400 a.C. É compatível com o tempo da conquista israelita. Por que essas evidências são importantes? Porque elas confirmam a veracidade histórica da Bíblia. Porque elas fortalecem a fé cristã com provas externas à Escritura. Mostram que a Bíblia não é um livro de mitos, mas de fatos. E servem como ferramentas poderosas para evangelismo e defesa da fé. No livro de Lucas, capítulo 1, versículo de 1 a 3, diz assim: tendo, pois, muitos empreendido por em ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram, me pareceu bem a mim também escrever-te em ordem, ó excelentíssimo Teófilo. Lucas, como um bom historiador, fala de fatos e não de lendas. Nós temos também as testemunhas extra-bíblicas. São fontes históricas não cristãs que mencionam Jesus e os cristãos. Por exemplo, Flávio Josefo é um historiador judeu do século I. Nós temos Tácito, um historiador romano. Nós temos Plínio, o jovem, e Suetônio. Essas fontes confirmam que Jesus viveu, que foi crucificado e que seus seguidores criam na ressurreição dele. A apologética evidencialista na Bíblia, ela mostra, tá, para convencer pessoas da verdade. Nós temos um versículo em Atos que diz assim, Atos 17, 31. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. E João, capítulo 20, versículo 30 a 31. Jesus, na verdade, operou ainda muitos outros sinais, e estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Os sinais e os fatos serviram para levar as pessoas à fé. Benefícios da apologética. Fortalece a fé do cristão.
Responde a quem é cético com respeito e clareza. É útil para evangelizar pessoas racionais e acadêmicas. Ela mostra que o cristianismo e a fé é mais fundamentada da história. A fé mais fundamentada da história é a fé cristã. Em Isaías 1,18, vinde e arrazoemos, diz o Senhor. Deus nos convida a usar a razão ao lado da fé. Peço que você se inscreva no nosso canal, curta, comenta, compartilha. Aí em cima está o nosso e-mail, a nossa chave, ok? Quer se tornar um colaborador, quer contribuir com essa obra, aí está a nossa chave. Fique à vontade e faça aquilo que o Espírito de Deus fala melhor ao seu coração. Vamos orar então ao Senhor? Senhor nosso Deus, te agradecemos porque a nossa fé não se baseia em mitos ou fantasias, mas em fatos históricos e provas sólidas, Senhor. Obrigado, porque a verdade do Evangelho resiste a qualquer investigação. Fortalece-nos, Senhor, para defendermos a nossa fé com sabedoria, amor e humildade, usando as evidências que o Senhor mesmo deixou para confirmar a veracidade da Tua palavra. Que vidas sejam alcançadas e que muitos creiam em Jesus ao conhecerem as provas do Teu amor. Oramos com gratidão, em nome de Jesus. Amém. Ovelha querida e amada, Jesus te ama e pastor Osemar Almeida também.